Nós vivemos dilemas diários como fruto de tudo que nos cerca. E esses dilemas nos impulsionam muitas vezes a sermos tudo aquilo que a palavra de Deus repugna. Homens, por exemplo, vivem vidas em que não se sentem satisfeitos, sempre buscando se suprirem de diversas formas. Eles vivem um tipo de masculinidade como aventura. James Smith vai falar sobre isso muito bem. Eles se veem podados pela palavra, pois esse tal desse homem regenerado deve se parecer com Cristo e deve se moldar à imagem de Deus, vivendo o fruto do Espírito. Isso é uma afronta à virilidade do homem. E essa cultura vai permeando, sim, até o servo de Deus. Como pode eu, homem viril, um homem cheio de energia, ser marido de uma só mulher? Essa cultura nojenta vai vindo sobre as nossas vidas e a gente começa a achar que nós estamos sendo podados. Estamos sendo podados. Mas, na verdade, a gente está sendo influenciado por uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é uma cultura da responsabilidade, sensibilidade, disciplina, diligência e obediência à palavra de Deus. Homens regenerados por Cristo, aguardando novos céus e nova terra, trabalhando, cuidando da família, tudo para a glória de Deus. Tudo isso, para as pessoas que estão lá fora, é uma loucura. E para muitos que estão dentro, começa também a entrar nesse nível se a gente não tomar um certo cuidado. É como se você dissesse assim, puxa, eu estou vivo ainda. E parece que o Evangelho está me deixando morto. Mas o Evangelho te deixa morto hoje para que você viva eternamente. É um projeto de morte, mas de vida. Para Jesus foi um projeto de vida, de morte e ressurreição. Para nós é um projeto que aparentemente parece que nossa vida está cerceada, mas na verdade o que nós encontramos foi uma grande liberdade. Nós deixamos de viver 3 tipos de desejos, além da condenação eterna. 3 tipos de desejos começam a não fazer mais parte da nossa vida. O desejo de batalhar somente para sobreviver, o desejo de viver por uma aventura, ou aquele desejo de viver para resgatar uma bela mulher. E às vezes esse desejo de resgatar uma bela mulher, ele começa a fazer parte mesmo depois da sua vida de casada. Ou então, para a mulher, o desejo de sempre esperar o príncipe encantado, que você descobriu que quem está do seu lado, na verdade, não é um príncipe, é um sapo. As mulheres também vivem nessa cultura. Elas estão nesse limbo entre a palavra de Deus, entre a cultura pós-moderna. E nessa cultura elas parecem que vivem para serem resgatadas por esses homens fortes, porque elas são inseguras. E elas casam, e esse pensamento continua vindo sobre a vida delas, porque elas descobriram que o marido não é aquilo tudo que elas sonhavam. Então elas começam a sonhar atrás desse homem forte. Homens e mulheres vivem nessa dimensão, vivem nesse campo de batalha. Mas nós precisamos ser vencidos pelo Evangelho. Homens querem ser aventureiros, mulheres querem ser exóticas e sedutoras porque elas precisam ser resgatadas. Nessa cultura, homens e mulheres
não podem ser inteiros, a menos que eles se entreguem a um tipo de aventura e esse tipo de romance. Mas para nós que somos resgatados por Cristo Jesus, nós vivemos uma vida completamente diferente. Ao invés de vivermos numa aventura ou num sentimento de que precisamos ser resgatados, no caso da mulher, nós vivemos numa dimensão onde tanto homem quanto mulher precisam da graça do Senhor. O Evangelho é a nossa identidade, é a identidade do homem e da mulher. Nossa identidade é firmada naquele que foi crucificado e que não fez valer os seus próprios interesses. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, do versículo 1 ao 11, na versão NVI. Capítulo 2, 1 a 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A nossa atitude deve ser a mesma atitude de Cristo. Nós devemos nos esvaziar. Homens não são aventureiros que estão na pista, que vivem se questionando que a sua virilidade, que a sua vida como homem, como marido de uma só mulher, tá monótona, tá horrível. É como se você tivesse perdido aquela sua função de busca, de caça. Sim, acabou a sua função de caça. Você já tem a sua esposa. Você, minha querida, está aguardando o príncipe encantado e ele nunca chega. Mas na tua mente, parece que ele sempre vai chegar. Só que na tua mente talvez esteja outra pessoa que não é o seu marido. E homens e mulheres se alimentam dessas falsas expectativas que não dizem respeito ao Evangelho. Só que o Evangelho, ele nos mostra a necessidade de agirmos como aquele que se esvaziou, que esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. O Evangelho nos leva a se esvaziar e ser servo de Deus e servo do próximo. Nós não vivemos numa busca, nós não estamos na pista, numa aventura, nós não somos os guerreiros do coração valente, nós somos servos de Jesus Cristo, regenerados pela graça. Maridos não são perfeitos, não são os príncipes encantados que as mulheres sempre queriam ter, as mulheres não são objeto de desejo, ambos são servos regenerados, pecadores que disseram sim. E hoje ambos vivem pela graça. Não estão condicionados à cultura. Estão condicionados a Cristo Jesus. Não estão condicionados àquilo que a sociedade diz, mas são vencidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. São saturados pela palavra de Deus.
Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora, querido casal que me acompanha. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Evangelho enraize nos nossos corações dia após dia a necessidade de sermos como Cristo, de nos entregarmos a um projeto de abnegação completa, de uma vida completamente satisfeita em Ti, uma vida completamente suficiente em Ti. Que esses padrões culturais que tentam impor para nós, que tentam nos aprisionar, eles sejam lançados para o escanteio e que o padrão de Cristo seja estabelecido nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos lares. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom, um abraço do pastor Michel Augusto. Espero você na Igreja Batista Reformada de Brasília. QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Faça-nos uma visita todo domingo às 19 horas no nosso culto público. Que Deus abençoe. Não se deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, dê um like no vídeo e ative o sino. Família Centrada no Evangelho é um projeto da Igreja Batista Reformada de Brasília. Um abraço, tchau, tchau.